Bom dia. Que a paz de Jesus, continue reinando sobre nós hoje e sempre. Eu gosto, já até muito repetitivo, mas eu gosto sempre de iniciar esse nosso bate-papo, com a linda frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que nós não devemos deixar uma pessoa sair de nossa frente sem que ela sinta melhor e mais feliz. Uma frase muito bonita, Pena que a gente ainda tem dificuldade de colocá-la em prática, Bom, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento e sentimento a Deus, agradecê-lo pelo dono da vida. Queridos irmãos, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias. Pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força e coragem para vencermos nossas imperfeições. Pedimos, Jesus, que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que sempre nos ensinou. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos dar ênfase ao item 3, Justiça das aflições. Nós vamos tentar, aí vir meia hora, falar um pouquinho aí sobre as nossas aflições. Mas antes vamos fazer a leitura, do item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. E dizem para se ter maior mérito. Mas, então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haveria feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desiguais, repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não aplica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceder sem o infinito das perfeições. Ele sim tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se o soberano bom e justo não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser nessa causa. Isso, o de cada um deve compreender-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus põe os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela a completa e eludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pelas palavras dos Espíritos. É muito sugestiva essa leitura, E segundo o comentário dos Espíritos, e eles nos diz e abrando o nosso coração para que nós possamos entender, as nossas aflições. E aqui diz, por que a gente sofre, Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. E a gente vê, às vezes, criança, de 5, na tenra idade ainda, ser acometida de um câncer, uma doença incurável. E a gente vê esse sofrimento todinho e a gente não compreende, E é interessante que a gente aqui, nesse rapidinho, estudo que nós vamos fazer na manhã de hoje, a gente vai ver as causas que isso
né, traz para nós e quem as provoca, né? Então esse capítulo, meus irmãos, Bem-aventurados aflitos, ele aborda a justiça das aflições, explicando que as dores terrestres não são caprichos divinos, mas consequência justa de causas atuais ou passadas. Deus, sendo soberanamente bom e justo, permite aflições para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E é interessante, quando eu era mais novo, né, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu estava para alistar, né, no tiro de guerra, onde eu servi no ano de 72, eu vi um papel, né, um panfleto dizendo para entrar na Marinha, fazer um curso para a gente entrar na Marinha. E foi até lá no sindicato. Quando eu lá cheguei, eu, assim, vi uma frase grande, garrafal mesmo, assim, na propaganda do curso, e lá estava escrito assim: mar calmo não faz um bom marinheiro. Isso ficou na minha cabeça até hoje. E a gente, com a doutrina espírita, a gente começa a entender essa frase. Meus irmãos, nós nunca seremos bons, perfeitos, e nós nunca gozaremos, né, do reino dos céus, numa morada melhor, se a gente não tiver trabalho. Não. Nós estamos aqui na Terra, né, nesse mundo de provas e expiações, na ilusão, né, de que aqui é um mundo que a gente pode ser plenamente feliz. É um engano muito grande nosso, né? Por quê? A gente, desde quando eu era menino, que eu vejo que a Terra passa por essa situação. Crime, covardia, injustiça, corrupção, né? E hoje a gente vê a guerra que há entre um partido e outro partido. E nós ficamos no centro dessas brigas, né? Vendo isso. E é interessante que nunca melhora. Vocês já notaram isso? Nunca melhora. Não tem um país no mundo onde há 100% de felicidade. Então o que é isso? Que justiça de Deus é essa, né? Uns sofrem e outros não. Então a gente vai começar a ver isso, né? E a gente pergunta assim: por que nós sofremos? Vocês já pararam para pensar isso? Por que a gente tem doença, a gente tem perda de gente querida, desemprego, fome, miséria, né? Porque nós sofremos, e a gente faz até uma pergunta muito, muito sugestiva, né? Que nós ainda fazemos, nós colocamos a nós vamos dizer, na amadora, né? Nós colocamos nós num patamar mais elevado. Aí a nosso orgulho, a nossa vaidade fala assim: por que eu sofro mais do que fulano? Não é assim que a gente pergunta? Não, eu não merecia estar sofrendo assim. E é interessante, quando eu me infartei, eu fiquei 5 dias no CTI. Depois a gente recebe em casa as visitas, né, daquelas pessoas, os entes que gostam da gente, né? E é interessante que um senhor foi lá me visitar, um amigo meu, de vários anos. E eu achei engraçado, eu achei até cômico, né? Que ele quis saber do meu infarto. Eu falei com ele o que aconteceu. Ele falou para mim assim: seu infarto foi muito pequenininho. Seu infarto foi muito pequenininho. O meu, você precisa de ver. Olha, ele mediu até a aflição dele com a minha. Ele está errado? Não, ele não está errado. A nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Nós não entendemos ainda o que é isso, né? Então, meus irmãos, para todo sofrimento tem sim uma causa. Se a gente parar para pensar, nós vamos ver. Todo nosso sofrimento tem uma causa. Se a gente falar com o nosso orgulho e com a nossa vaidade: vocês ficam aqui na sala, fica sentadinho aqui que eu vou ali no quarto fazer uma reflexão. Eu vou ali no quarto fazer uma reflexão.
Mas eu quero que vocês dois fiquem caladinhos aqui, quietinhos aqui, tá bom? Depois a gente encontra novamente. Nós vamos achar, meu irmão, todas as vicissitudes que nós passamos, todos os males que nós passamos. E a gente vai ficar assustado. A gente vai ficar assustado, né? Olha só, no céu e no inferno, na primeira parte, fala assim: perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Então, eu fiz essa leitura aqui para a gente começar a entrar, né, nesse assunto. Para a gente começar a entender essa dinâmica aí das aflições nossas. As causas das aflições. Eu disse para vocês, né? Vamos deixar o orgulho, a nossa vaidade, vamos entrar no quarto e vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos tentar decifrar o porquê que nós sofremos. Então nós vamos ter as causas atuais das nossas vidas, né? No nosso presente hoje. Meus irmãos, eu digo para vocês 100%, sem medo de errar. Tudo que nós estamos sofrendo hoje é evitável. Tudo. Nós só não agimos desse ponto porque o nosso orgulho, a nossa vaidade aflora em cima de nós. O mal que é meu é um dinossauro. O seu mal é uma lagartixa. Mas que você está assustando com uma lagartixa? Você precisa de ver meu mal é um dinossauro. E é assim que funciona, né? E nós temos aí também as anteriores, que são as nossas vidas passadas. O que nós fizemos em vidas passadas. Essas, meus irmãos, é inevitável. Essa aí eu plantei, né? Eu vou ter que fazer a coleta dela agora. Isso aí é Deus que está na justiça divina, né? O Espiritismo, como eu disse para vocês, né? Veio revelar para nós claramente isso, né? Então vamos dar um pouquinho, uns exemplos, né? Das nossas causas atuais. Vamos ver se nós colocamos em pelo menos aí duas disso que eu vou dizer para vocês aqui. Eu tenho certeza, se a gente colocar, né, dentro de nós a humildade, a gente vai ver que tem a maioria que a gente faz ainda. Imprevidência, falta de cuidado ou precaução. A gente faz isso? Faz ou não? Não é? Eu faço isso quase todo dia. Né? No trânsito, na rua, numa loja, dentro da minha casa, na educação dos meus filhos. A gente às vezes é imprevidente, né? A gente fala na hora que não deveríamos falar. A gente fala, né? A gente toma uma decisão no calor da nossa, vamos assim, insignificância, que é a nossa raiva. A gente toma essas atitudes. Nós decidimos alguma coisa em hora errada, no despreparo que nós temos, às vezes, emocional. Nós fazemos besteira feia. Tipo assim, a gente está cansado de tocar tambor para o maluco dançar. Qualquer coisa, a pessoa fechou a cara para a gente no trânsito, a gente já quer descer do carro, se a gente tiver alguma coisa, a gente já carrega na mão. Não é assim que a gente faz. A gente não tem precaução. A gente não aprende a contar. O certo é a gente contar de 1 a 10. Mas tem pessoa que conta em 2 e já estourou. Eu lembro minha falecida mãe, a saudosa Dona Maria, ela falava: nossa, Dona Maria, esse menino da senhora é meio bravo, né? Ele tem um pavio curto, né? Ela falava assim: minha filha, ele não tem pavio. A gente já vai estourando. E a gente tem que ter humildade.
gente tem que ter essa humildade, né? De serenar os nossos pensamentos. Se precisar, a gente contar até 20, até 30. A gente podia fazer um exercício, eu passo isso para vocês hoje, né? Um copo de 250 ml cheio de água, quanto tempo a gente consegue segurar ele? Vai passando 10 minutos, 20 minutos, 15, 1 hora, 2 horas, a mão já começa a bambear, não é? Até que a gente coloca ele em cima da mesa. É assim que nós temos que fazer. A gente não ficar com aquela raiva, aquela ira muito tempo dentro do nosso coração. Porque as nossas atitudes vão ser relacionadas aos nossos pensamentos. Né? E outra coisa que nós podemos falar, né, a respeito dessas causas atuais nossas, o principal, eu deixo ele grifado de vermelho, o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente quer ter sempre razão, a gente quer ser o dono da verdade, a gente não respeita a opinião do outro, né? A gente torce para um time, quer que todo mundo torce para o nosso time, que o nosso time é melhor. E essas coisas pequenininhas que somadas valem muito, né? A nossa ambição, a nossa avareza, a nossa cobiça, tudo isso são causas atuais, que nós podemos medir isso tudo, né? Os nossos excessos, os nossos vícios, a nossa preguiça, a nossa inveja, a nossa angústia e a nossa ansiedade. Tudo isso provoca 100%, meus irmãos, em tudo que nós estamos passando hoje. Até uma perda de gente querida. Não criticando, tá, meus irmãos? Longe de mim. Fui num velório, chegou um parente da pessoa, né, que tinha falecido, já botou a mão na cabeça, mas mesmo assim entrou desesperado e falando: por que você fez isso comigo? Você não podia fazer isso comigo. Quer dizer, a pessoa está sentindo, né? A gente tem que entender isso. Mas não pode ser assim, né? A gente tem que ter serenidade para a gente compreender a situação. A perda de um ente querido é a coisa mais dolorosa que tem, meus irmãos. E eu tenho, né, exemplo, eu perdi filho, eu perdi irmão, pai, mãe, avô, avó, conhecido, amigo, irmão. Então eu tenho, né, em todos os sentidos da perda de um ente querido, eu sinto e senti e chorei muito. Procurava um ombro amigo para me chorar, fiquei aí um tempo, né, sentido da perda daquele meu ente, mas não entrei em desespero, afirmo para vocês. Né? Você pegar um filho, né, o nosso era pequenininho, era recém-nascido, né, e eu ter força para ajudar a minha esposa, né, a consolar ela, só na doutrina espírita que eu tive isso. A gente tem que ter essa força para tudo que acontece conosco. A gente tem que ter esse discernimento, né, de serenidade. Porque é só assim que a gente consegue passar por esse flagelo. Os flagelos naturais, meus irmãos, esse também é uma aflição que nós podemos passar. Uma doença de nascença também é outro flagelo que nós podemos passar. E isso está muito relacionado à vida passada. Né? Alguma coisa que eu estou passando hoje, não que seja ciência exata, tá, gente? Se alguém afirmar isso para vocês, não, a pessoa deu câncer, é porque não teve uma vida passada aí, um parente seu, até você. Não é bem assim.
A gente sabe que não é assim. Mas que nós temos, né, essa aflição de vidas passadas nós temos. E essa, meus irmãos, não é igual a atual, não. Essa a gente tem que passar por ela. Olha só, agora vamos ilustrar mais um pouquinho as aflições de causas anteriores, né? A vida de coisas passadas. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa, hoje, nessa vida, muito avarenta, egoísta, orgulhoso, né? Aquela pessoa suvina mesmo. Pode essa pessoa voltar numa outra vida, né? Ele usou mal a fortuna dele, o dinheiro dele. Ele pode nascer numa condição humilde, bem humilde, tipo até na mendigância. Ele pode fazer isso. Ele pode ser um mau devedor hoje, né? Ele não usou bem a fortuna dele. Ele hoje, ele aceita reparar isso assim. E é interessante que tem pessoas que às vezes tem aquele aquém pelo negócio, mas nada dele dá certo. Pode ser uma coisa de vidas passadas. Não que seja uma ciência exata, tá, meus irmãos? Mas tem sim. A pessoa pode ser privado, né, do necessário que ele tem para viver. Sair na rua pedindo as coisas. Não tomar banho, né? Ser um mendigo. E, na maioria das vezes, ele, no plano espiritual, ele aceita essa condição. Mas como nós esquecemos, né, quando a gente reencarna, a pessoa sofre. E muitas das vezes a gente fala assim, nossa senhora, que a pessoa é tão boa e ela sofre tanto, né? Não era para ela ser assim, uma pessoa caridosa e tudo, mas ela sofre muito. Se a gente for analisar isso, a gente até fica em guerra com Deus, né? Como é que existe isso? Mas se a gente for analisar, meu irmão, tudo tem um fundamento. Deus não dá castigo nenhum para nós. E a gente tem que ter essa consciência. Nós sofremos, meus irmãos, aquilo que nós fizemos, os outros sofrerem. Pode ter certeza disso. Às vezes até involuntariamente. Bom, lá, significado das aflições, atuais ou anteriores. É um meio de progresso mesmo, um meio da minha evolução. Não tem como. Muitos, a gente se vê, famílias às vezes que têm boas posses, têm dinheiro, dá condições para o filho estudar, dá condições boas para o filho. E às vezes o menino envereda por um caminho que não é um caminho legal. Vocês conhecem? A gente vê isso. Às vezes na televisão, cantores famosos, atores famosos, né, da cultura, vários segmentos aí, e os filhos não seguem eles. Vocês já viram isso? Puxa vida, fulano de tal tem tanta condição, você já viu o filho dele? Ou então a gente até fala assim, fulano morreu, a fortuna, você vai ver, em um ano vai acabar tudo, e acaba mesmo. Isso, meus irmãos, são as nossas aflições. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Nós temos que ter cuidado com a nossa conversão, seguir os passos de Jesus, o que Ele nos ensina, extirpar dentro de nós o orgulho e a nossa vaidade. Aí, meus irmãos, uma pergunta que às vezes vocês poderiam estar fazendo aí, né? Todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Né? Vocês podem achar que sim, que não, mas afirmo para vocês que não.
né? Pode ser uma prova buscada pelo Espírito. Que muitas das vezes nós estamos num plano espiritual e a gente está numa condição até melhor. Mas como nós temos os nossos familiares espirituais, a família nossa espiritual, né? Pode ser que às vezes um membro da minha família, que eu tinha muita afinidade com ele, e eu vou ajudá-lo nessa encarnação, eu posso vir para ajudá-lo na sua progressão e na sua evolução espiritual. Isso é justiça divina. E pode ser também, meus irmãos, uma missão ou uma renúncia de amor. Eu acho que eu não estou exagerando, não. Eu acho que Jesus está nesse conceito aí. Que Jesus é um espírito de luz. Ele teve essa missão de amor, de ser, né, o nosso diretor do nosso planeta, do nosso orbe, né, da Terra. E ele veio aí trazer para nós a semente do amor e da caridade, né? Então é mais ou menos isso. Para a gente finalizar, né? Olha só, a causa justa. As aparentes injustiças, como o sofrimento do justo e a prosperidade do mal, que a gente vê muito, né? Tornam-se incompreensíveis quando se considera a reencarnação. O sofrimento atual é muitas vezes uma expiação por faltas cometidas em vidas anteriores ou uma prova para fortalecer a nossa alma. Então, a nossa reencarnação hoje, né? Nós que estamos aqui reencarnados, é isso. É uma prova. Está nos lapidando, né? Em algo que eu fiz em vidas passadas. Quer dizer, eu não estou pronto ainda para entrar no reino de Deus, né? Recomendando a vocês, tá, meus irmãos? Isso não é uma ciência exata, tá? Estou dizendo, tem que ser, vai ser feito assim. Não existe isso, né? Outra, bondade divina. Deus não pune por vingança, mas Ele nos educa. A justiça de Deus age para cada um, colha o que semeou, permitindo o reparo dos erros e o progresso espiritual. Olha só, Deus é justo demais, né? Deus é muito justo. A gente só vai colher aquilo que nós semeamos, né? E o reparo dos nossos erros, ele é possível. Ele é possível, né? Aí entra o principal de nós estarmos aqui hoje, né? O papel da fé e do espiritismo. Nós temos fé no futuro e compreensão da causa das dores revelada pelo espiritismo. Transforma o sofrimento de desespero em resignação e aprendizado. Olha, meus irmãos, vocês verem muita gente falar a respeito disso, né? Nossa, mãe, então será que o espírita gosta de sofrer? Eu não, Deus me livre, né? Quem gosta de sofrer, gente? Mas aquilo que eu estou sofrendo e que eu não sou diferenciado de ninguém, eu tiro de letra. Fico às vezes brabo 1, 2 dias, mas eu vou absorvendo aquilo ali, né? E vou compreendendo e aceitando que dias melhores virão. Né? Então, minha mãe, ela falava uma frase muito bonita que era assim, era mais ou menos assim. Depois da tempestade tem a bonança, né? Dona Maria era filósofa. Olha só. E a responsabilidade que a gente tira disso, né? Olha só. Por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade, meus irmãos, de tentar mudar. Pelo menos tentar. A gente vê que está impossível, vamos ver outro caminho. E a gente sempre vai esbarrar, e a gente sempre vai encontrar com Jesus. Porque eu levo Jesus assim, não atrás de mim, e ele na minha frente, não. Ele está do meu lado. Eu olho assim e está do meu lado, né? O homem é o artífice de sua própria felicidade.
Nós somos, meus irmãos, com certeza, nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou a nossa desgraça. A murmuração perante a dor apenas adia a reparação da dívida, tornando o sofrimento um ciclo repetitivo. Se a gente não tirar a dor para lá, aquilo que não está nos afligindo para lá, eu faço muito disso. Eu falo para ele, você fica aí um tiquinho, deixa eu ali, depois eu volto. Tem que ser assim. É a gente tentar, minuto a minuto, não é hora a hora, não, é minuto a minuto, a gente policiar, principalmente os nossos pensamentos. Pensar coisas boas, né? Você já viu pessoa que você está conversando com ela 5 minutos, em 5 minutos, ela já falou quantas pessoas foram assassinadas, que viu 10 roubos, tem assalto, viu um programa na televisão, um filme, que o cara lá mata 300 pessoas. Não é? Eu vou saindo de fininho, eu vou saindo de perto, né? A gente tem que colocar para fora, né, e para dentro coisas boas, né? A pessoa que adora falar de um acidente, ele conta por detalhe, né? Não é que a pessoa está errada, não. A gente tem que tentar evitar isso, né? Colocar bons pensamentos na nossa mente, não é isso? É fácil? Não é, não. É difícil, difícil demais. Mas eu digo para vocês, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, né? Nós estaríamos num mundo melhor, né? Quero agradecer aos nossos irmãos internautas pela paciência, né? E tenham todos um excelente dia.